Boa tarde, hoje sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Promotores investigam fatos novos sobre o envolvimento de Gilson Moura em fraudes do IPEM. Proprietários de terras onde serão construídos os acessos do aeroporto de São Gonçalo do Amarante ainda não receberam as indenizações. Obras do Museu da Rampa avançam, mas acervo é uma incógnita. PT e PSD se reúnem para discutir chapa Robinson para o governo e Fátima para o Senado. O advogado e ex-deputado Ney Lopes de Souza, do Democratas, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora no RN Acontece. Os proprietários de terras onde serão construídos os acessos do aeroporto de São Gonçalo do Amarante ainda não receberam as indenizações. A repórter Camila Salvana traz as informações. Quase 30 dias após a publicação do decreto de desapropriação das áreas que servirão para a construção dos acessos do aeroporto Governador Aloysio Alves em São Gonçalo do Amarante, os proprietários dos terrenos ainda aguardam as indenizações. O governo do estado ainda não fez o repasse da verba, estimada em mais de 1 milhão. Para a Procuradoria-Geral do Estado, a transferência cabe à Secretaria Estadual de Planejamento. Ao todo, são 92 pessoas que esperam os valores referentes a 41 lotes. Segundo os proprietários, as máquinas começaram a fazer os serviços mesmo antes da informação da desapropriação do local. A expectativa do governo do estado é entregar o acesso norte no final de março. São 11 quilômetros de estrada, sendo 6 na BR-406, além de outros 5 quilômetros ligando a rodovia federal até o aeroporto. Até o momento, este é o maior problema a ser resolvido pelo governo do estado em relação à Copa do Mundo. Pecado capital, Ministério Público e Polícia Militar cumprem novos mandados contra Gilson Moura. O Ministério Público deflagrou hoje, nas primeiras horas da manhã, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão, ainda referente à Operação Pecado Capital. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério Público, novos fatos apontam o envolvimento do deputado estadual Gilson Moura com mais irregularidades na administração do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado. 6 equipes de promotores, apoiadas por cerca de 20 policiais militares, cumpriram diversos mandados em Natal e em Parnamirim, nas residências do deputado e de familiares dele. Justiça com as próprias mãos. O Rio de Janeiro assiste à volta da barbárie nas ruas. Com seus tribunais do crime, milicianos e traficantes conduzem execuções a sangue frio. Também, à margem da lei, vítimas de furtos e roubos promovem punições em público na zona sul da cidade carioca. A reportagem é de Mônica Pulga. O rapaz está sentado, machucado e é vigiado por 2 pessoas. De repente, 2 homens chegam numa motocicleta. O garupa desce, saca a pistola e atira na cabeça. O morador que gravou as imagens se assusta e abaixa a câmera, mas é possível ouvir ainda outros tiros. Tudo acontece no meio da rua, de dia, no bairro do Prata, em Belfor Roxo, Baixada Fluminense. A polícia vai investigar o caso, mas a suspeita é de que o homem estivesse roubando numa área controlada por milicianos. Há 2 anos, a Band mostrou como age também o Tribunal do Tráfico. As 2 jovens suspeitas de fornecer informações para a polícia foram arrastadas no meio da rua, espancadas, enforcadas por homens armados com fuzis e pistolas. Ninguém faz nada. As mulheres ainda levaram tiros nas mãos. São justiceiros do asfalto, traficantes de drogas e milicianos nas favelas. Grupos que agem sempre de forma violenta. Caçam as vítimas, torturam e muitas vezes até matam. Sempre em nome de manter sob controle seu suposto território. Segundo especialistas, é o poder paralelo se espalhando pela cidade. No final do mês passado, um jovem roubou o celular de uma mulher na Lapa, no centro. Ele foi cercado por mais de 20 pessoas, imobilizado e agredido. Só depois a polícia chegou e ele foi levado para a delegacia.
A onda dos justiceiros se espalha pelo Rio. Esta semana, no Flamengo, zona sul da cidade, este adolescente suspeito de praticar furtos foi espancado e deixado sem roupas, preso a um poste com uma tranca de bicicleta. A polícia apura se um grupo de jovens de classe média está caçando suspeitos na região, onde os assaltos têm sido frequentes. 2 anos atrás, este homem estava tentando roubar uma moto. As roupas foram arrancadas e ele foi agredido, amarrado e colocado deitado na calçada, em Botafogo, também na Zona Sul. Então, quando a população toma para si esse direito de aplicar a lei, inclusive a sanção da lei, isso significa que nós estamos voltando a um estado de barbárie que nós vivíamos no início da própria condição humana. Cenas deploráveis, hein? 6 meses depois de iniciadas, as obras do Centro Cultural da Rampa já estão bem avançadas. O museu, no entanto, ainda não conta com acervo. A reportagem é de Rayane Guedes. A previsão do governo do estado é entregar a reforma do antigo prédio da Rampa em aproximadamente 2 meses. O passo seguinte é levantar o prédio anexo com previsão de entrega para o final de 2014. Mais de 7,5 milhões de reais estão sendo investidos para levantar o Centro Cultural da Rampa. Mas apesar disso tudo, este salão em que nós estamos agora, por exemplo, pode continuar assim, completamente vazio. É que ainda não existe um acervo para este museu. A expectativa é que o Centro Cultural cedie durante os Jogos da Copa uma exposição com artefatos americanos usados durante a Segunda Guerra Mundial. Já fizemos algumas reuniões, alguns estudiosos e colecionadores e pesquisadores se colocaram à disposição de emprestar o seu acervo para essa exposição e, além disso, o governo deverá adquirir materiais através de mercados eletrônicos que tem muita coisa disponível. O maior acervo de peças da aviação civil americana usadas em Natal durante a Segunda Guerra Mundial está com o empresário Augusto Maranhão. São fardamentos completos, projéteis, medalhas, telefones e até alguns itens de espiões, como este binóculo. Esse binóculo, um binóculo alemão, que foi, sabe onde estava esse binóculo? Dentro de uma barcaça no pós-guerra em Macau. Totalmente descaracterizado, pintado de preto, mas é um binóculo alemão. E como esse binóculo foi parar em Macau? Será de um simpatizante alemão? Entre as peças mais trabalhosas para serem recuperadas estão restos de um avião que caiu na costa do Rio Grande do Norte. Hélices, painéis e até mesmo as metralhadoras. O acervo é rico, mas o colecionador não pensa em fazer a doação. Esse acervo a gente tem que ter muita cautela, porque no passado eu já fiz doação de meu acervo de âncoras, de canhões, ao Museu da Marinha. Você sabe onde fica o Museu da Marinha? Ninguém nunca viu. Eu já fiz doação de motores, de metralhadora, de medalhas para o Museu da Aviação da Segunda Guerra, lá nos anos 2000, que funcionava lá na Ribeira. Hoje estão tudo abandonado no pátio da UNP, um motor meu. Então eu não quero mais doar nada. Eu posso, no máximo, emprestar. Os vereadores da Câmara Municipal de Natal aprovaram em primeira votação o projeto sobre a contratação do financiamento para o Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão, o PEMAT, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A votação teve o placar de 23 votos a favor e 2 contra. Do valor total do financiamento, 10 milhões de reais serão destinados à Câmara Municipal, ao prédio da Câmara Municipal, e 44 milhões para a Prefeitura. O projeto prevê a construção dos equipamentos administrativos em um terreno na zona norte da cidade, com área de 4.000 metros quadrados. A segunda votação deve ocorrer do PEMAT na segunda-feira ou mais tardar na terça-feira. Já foram aprovados o reajuste de 8% para os servidores, a regulamentação dos agentes de endemias e o programa de modernização da administração em primeira discussão. Falta a criação dos cargos nas Centas, Secretaria do Trabalho e Ação Social, o tema mais polêmico da convocação extraordinária.
Os dirigentes do PT, Partido dos Trabalhadores, e do PSD, Partido Social Democrático, se reuniram ontem em Natal para discutir um possível entendimento que pode resultar na chapa majoritária de Robinson Faria para o governo e Fátima Bezerra para o Senado. O encontro ocorreu na sede do PT, na capital. A reunião ocorreu a portas fechadas e não houve anúncio de um acordo fechado. Os partidos se comprometeram a conversar sobre o cenário da eleição estadual e sinalizar a possibilidade de aliança para contrapor eventual coalizão que pode reunir PMDB, PSB, PR, PSDB e possivelmente os democratas. PT e PSD acertaram um calendário de eventos conjuntos e marcaram um novo encontro para o dia 24 deste mês. Olha, PT e PSD abriram ontem um diálogo que pode resultar numa chapa majoritária para o pleito estadual deste ano. Não é hora de colocar o carro na frente dos bois. As duas legendas precisam de tempo para afinar o discurso e encontrar um caminho comum. Mais do que isso, os petistas e o grupo de Robinson Faria precisam firmar uma aliança que soe natural para o eleitor do Rio Grande do Norte. E o fio condutor deste acordo já foi estabelecido pelos dois grupos na reunião de ontem, realizada na sede do PT. A reeleição da presidente Dilma Rousseff. Robinson Faria foi o primeiro a declarar aos jornalistas que o foco dos partidos é a campanha de reeleição da presidente da República. A estratégia é correta, está correta. A reeleição de Dilma pode atrair aliados importantes e históricos como o PDT e o PCdoB. Se Carlos Eduardo Alves topar uma aliança com Robinson Faria e Fátima Bezerra, a coalizão de forças pretendida por Henrique Eduardo Alves vai ficar, digamos assim, desidratada. O prefeito de Natal é simpatizante do projeto senatorial de Fátima Bezerra, mas tem se dado muito bem nos últimos tempos com Henrique Eduardo e com Garibaldi Filho. Aguinaldo Alves, pai de Carlos Eduardo, me dizia, dia desses aqui no RN Acontece, que o PDT aguarda o candidato do PMDB ao governo e cobravam a posição de Henrique Eduardo Alves em relação à candidatura dele para Aguinaldo, o candidato Henrique, candidato do PMDB. O deputado pedetista deu a entender que seu partido já está fechado com o PMDB. Será? A presença de Carlos Eduardo no palanque de Robinson Faria e Fátima Bezerra pode desequilibrar, o jogo traçado por Henrique Eduardo Alves para o pleito deste ano. Henrique, que é o principal jogador do processo eleitoral. Está todo mundo esperando o que o PMDB vai fazer, o que Henrique vai fazer. Maurício Marques, prefeito de Parnamirim, já avisou que vai com Fátima Bezerra para onde ela quiser. Para deputado federal, para o Senado, para o governo. Não sei se esse compromisso de Maurício com Fátima se estende ao acordo, provável acordo do PT com o PSD de Robinson, mas Maurício Marques tem sido claro no apoio a Fátima Bezerra. Na próxima semana, o PT tem conversa marcada com o PDT, na sexta-feira, dia 14, e no dia seguinte será a vez do PCdoB. Para Robinson Faria e Fátima Bezerra, Carlos Eduardo Alves e os comunistas são mais do que bem-vindos, são fundamentais. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014. A tribuna diz aqui, na manchete principal, Tribunal de Contas do Estado faz 82 recomendações para reestruturar a saúde do Rio Grande do Norte. É o destaque da tribuna. O Novo Jornal diz aqui, na manchete principal, Carlos volta a renovar aluguel da Era Micarla. Prefeitura renova contrato com o Novo Hotel, antes criticado por Carlos Eduardo. É o destaque do Novo Jornal. Em Mossoró, o destaque do Moçorense é o seguinte: Polícia Militar apreendeu 71 armas e recuperou 57 veículos em janeiro. Balanço contabiliza ainda a apreensão de mais de 130 quilos de drogas na Grande Natal e interior do Rio Grande do Norte. O Jornal de Fato diz: Prefeitura acaba com vagas oficiais. Diante da falta de estacionamentos no centro da cidade, a Prefeitura acaba com as 81 vagas oficiais dos órgãos públicos do município. Agora, haverá apenas um único espaço reservado para os servidores, a Estação das Artes. Ainda falta definir data para o cumprimento. Gazeta do Oeste, padrasto é suspeito de
estuprar a enteada. Após conseguir escapar do cárcere privado, a adolescente de 14 anos procura familiares e denuncia padrasto por estupro em Açu. E as notícias do portal nominuto.com, nesta sexta-feira, 7 de fevereiro. Termina o prazo para adesão à lista de espera do SISU. Pode aderir à lista o candidato que não tenha sido selecionado em nenhuma das chamadas do SISU ou que foi selecionado apenas para a segunda opção. Também destaque no Minuto, o Tribunal de Contas do Estado aprova relatório da auditoria operacional na saúde. Entre as irregularidades detectadas, o relatório aponta a má distribuição de serviços por região e realização pelo Estado das ações de competência do município. Também destaque no Minuto, Macau recebe hoje a maior escola pública no interior do Rio Grande do Norte, Complexo Educacional Padre João Penha Filho, teve investimento da Prefeitura em 3,3 milhões de reais. Aplicados na arrojada infraestrutura e nos modernos equipamentos. Acesse o portal nominuto.com. Olha, na hora de fazer um plano de saúde para sua família, invista no plano que investe em você. O Apivida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste e não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2 milhões e 400 mil pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e qualidade para manter sua saúde sempre em alta. E tudo isso por um preço pequeno. Ligue agora para o 3220-5021 e garanta seu plano. Apivida, saúde ao seu alcance. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar o advogado e ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, na pauta das eleições de 2014. Eu volto em instantes, que o RN acontece. Se o Partido Democratas quiser apresentar um candidato a senador, ele diz que está disposto, sempre disposto ao partido. Meu convidado hoje é o advogado e ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Qual o rumo do DEM na eleição deste ano, hein? Boa tarde, Ney Lopes. Boa tarde, Jorge. É isso mesmo? Se o DEM precisar de um candidato a senador, o candidato é Ney Lopes? Olha, você disse bem, se o DEM precisar. Naturalmente eu não poderia nunca ser candidato de mim mesmo, mas eu acho que não precisa, porque o DEM naturalmente vai fazer suas composições, como a gente sabe. Agora, eu até conversando com você, disse realmente isso, não vou ser hipócrita agora para negar. O que é que eu disse? Que na minha vida pública toda, eu não me considero totalmente fora da política, eu sempre sonhei em ser candidato a senador. Se houvesse um momento que eu pudesse servir ao meu partido, claro que eu iria pensar, ponderar com muito boa vontade. Mas eu não estou me lançando, não estou pressionando, não estou reivindicando, eu estou apenas respondendo a um jornalista amigo com toda sinceridade. Aliás, esse foi o seu desejo, né? E em outras situações, em outras eleições, você inclusive esteve bastante cotado para ser candidato a senador e outros cargos, né, deputado? Então, mas qual é o rumo do DEM na eleição deste ano? Rosalba é candidata à reeleição? Olha, em primeiro lugar eu devo deixar claro que eu não falo pelo DEM. O DEM tem uma executiva a qual eu não integro e tem o presidente, sobretudo, que é o líder do partido. Eu falo como você, como jornalista, né? E militante, que eu sou ligado ao DEM. Eu acho que o senador Zé Pinto colocou muito bem numa entrevista recente que ele deu em Mossoró, que vai depender de uma consulta feita ao partido. É uma atitude mais que democrática, ouvir o partido e naturalmente tem outras condicionantes aí quando você coloca no cenário a governadora Rosalba. É preciso saber se esses dois casos de eleitorais que estão no TSE se levarão a governadora à inelegibilidade ou não. As duas cassações decididas aqui no TRE e que por conta de liminares a governadora ainda se mantém no cargo. Eu não acredito que ela seja inelegível. É preciso que o TSE mude toda a jurisprudência para tornar Rosalba inelegível. E pode mudar. Por quê? Porque ela é acusada de duas coisas. Primeiro, cavar um poço, ter determinado um poço tubular num assentamento do INCRA, dentro da política social do governo. Durante a campanha. Segundo, usar o avião do governo para ir para a casa dela. O domicílio dela é Mossoró. Mas houve um aumento expressivo do número de viagens naquele mês eleitoral. Porque nas viagens do processo estão demonstradas, muitas delas foram para levar órgãos para transplante ou prestar assistência de saúde em Mossoró.
Porque se for assim, a presidente Dilma vai ser também inelegível, porque ela parou o avião em Portugal para jantar e passar um fim de semana. O ex-presidente Lula vivia dentro de um avião em São Paulo, a pretexto de ir para a casa dele, fazendo campanha municipal dentro de São Paulo, inclusive aquele município vizinho que ele elegeu o presidente da CUT. Eu acho que essas coisas, e além do mais, o entendimento técnico do Tribunal Superior Eleitoral é que você só torna inelegível se o ato praticado tiver influído comprovadamente na eleição em números de votos. Isso não está demonstrado. Então, juridicamente, o senhor acredita que Rosalba consiga vencer com os recursos dela no Tribunal Superior Eleitoral? Acredito que ela não será inelegível. Será uma grande surpresa para mim, uma mudança de jurisprudência do TSE que eu conheço relativamente bem. Então, o senhor me dá deixa para a pergunta. O senhor fez referência às declarações de José Agripino, recentemente em Mossoró. Elas ensejaram e deram a entender que o DEM vai negar a legenda a Rosalba Ciarlini. Não, eu respeito seu entendimento, mas eu não entendi. Não, mas assim, de muita gente. De muita gente, naturalmente. O que há é o seguinte, há um esforço muito grande de afastar a governadora da disputa da reeleição. Eu não sei por quê, porque dizem que ela não tem voto, que ela é impopular, então deixa ela ser candidata. Ela está com um desgaste muito grande, deputado. Mas o desgaste, mais de 80%, 90%. O desgaste dela é um desgaste que se projeta em quem sentar naquela cadeira para enfrentar metade das dificuldades que ela... Ela não tem escândalo, não tem corrupção. O que ela tem é... Você vê, segurança pública, todo mundo reclama, eu também. O Distrito Federal, onde você morou e eu morei, é a maior crise de segurança pública do Brasil. E lá a verba é federal, é União Federal. O número de homicídios no Distrito Federal em Brasília está o maior do Brasil. E o governador é do PT, é do PT, do presidente. Então essas questões eu não justifico. Mas é preciso ter bom senso, entender que as coisas não podem ser feitas. Roma não foi feita num dia. Sobretudo, a governadora Rosalba recebeu um Estado muito onerado na sua folha de pagamento. Eu não vou discutir se foi certo ou errado, porque eu sou muito defensor de servidor público. Até porque eu sou servidor, minha mãe é servidora, minha mulher não vou... Mas onerou. Aí, sucessivamente, a presidente Dilma fez fita com chapéu alheio, como a gente diz. Ela tirou o IPI de carro, de material de construção, de imóveis, que é uma coisa muito boa. E prejudicou a receita dos prefeitos e estados. Dos municípios, faliu os municípios brasileiros e o Rio Grande do Norte perdeu mais de 1 bilhão. Se você tem uma empresa, Diorne, e perde no seu faturamento 1 bilhão, nem a rede, uma rede maior que seja, as grandes empresas vão resistir. Nenhuma, o supermercado, qualquer que seja o tipo de empresa, vai resistir. Do ponto de vista eleitoral, José Agripino vai negar legenda, o DEM para a reeleição de Rosalba? Só ele responderia, mas eu até respondo por ele antecipadamente, dizendo, ele mesmo disse que não nega, vai consultar o partido. Então a gente tem que trabalhar com a declaração do senador, que é o líder do sistema, uma pessoa muito ponderada, muito equilibrada, não age por assodamento. O Rio Grande do Norte conhece, e ele disse que vai consultar o partido da hora certa. Por que ele diz isso? Eu concordo com o senador Zé Agripino, porque há essa dúvida se a governadora é inelegível ou não. Se ele lança a governadora e ela se torna inelegível, não era um problema maior do que ponderar como ele está ponderando, que tem que esperar um pouco? Então eu acho que o senador Zé Agripino está correto. Agora, se vai conceder ou não vai, só o futuro dirá. O PMDB rompeu com a governadora, mas manteve o diálogo com o senador José Agripino e o senador também manteve o diálogo com o PMDB. Como é que está essa situação hoje, sabendo que o PMDB tem conversado com os partidos e tem deixado o DEM de fora? Olha, o diálogo com o senador Zé Agripino do PMDB se estende também à governadora. A governadora deixou de ter diálogo, pelo que ela me diz, e a imprensa resiste, com o senador ministro Garibaldi. Sim, mas é um diálogo administrativo. Nesse caso, de Henrique com Garibaldi e Rosalba. Mas com o Zé Agripino, o diálogo é pré-político. Ainda não é político porque não há coligação, né? Naturalmente, a convivência do Congresso, você trabalhou lá e sabe, leva a essas conversas compartidas, digamos assim, que a gente possa dizer. Mas eu acredito que eu nunca vi na história do Rio Grande do Norte, toda a minha vida, um quadro tão indefinido como esse. Você não tem nenhum grupo que diga uma coligação. Por exemplo, Robson e Fátima. Há uma hipótese, mas ainda estão tentando formar uma coligação. Estão conversando. O PMDB também, o candidato Fernando Bezerra diz que não sabe, vai ver, tem direito, de decidir com a reflexão precedendo a sua decisão. E o DEM fica nessa condição de aguardar a elegibilidade da sua filiada, que é a governadora, para uma decisão de conceder ou de não conceder
Alexandre. Mas o Democratas conversa com quem nesse momento? Eu acho que o Democrata tem uma ligação isolado. PP, tem com o PTB, tem com os partidos aqui liderados pelo Abraham Lincoln, tem 2 partidos que eu me lembro. O deputado Jacome é do PMN. Do PMN. Há um leque. Rogério Marinho parece que se acertou com o PSDB. Rogério Marinho é uma pessoa sensata e há uma resolução do PSDB que diz: não permitirá, o Nacional influirá em nenhuma coligação com quem não apoia. Então o senhor diz isso para dizer que o DEM não está isolado? De maneira nenhuma. Essa história de isolamento é a especulação e permita-me dizer, com respeito à opinião contrária, um pouquinho ou muito de má vontade com o DEM. O DEM não está isolado, tem diálogo. Eu lhe dei partidos aqui que garantem 10 a 15 minutos no horário gratuito. E qual é a disposição da governadora? Só para encerrar... A disposição, eu também não falo por ela, mas o que eu sinto é o seguinte: se for elegível, se não for decretado impedimento, é candidata à reeleição na eleição desse ano. Não falo por ela, mas é o que eu sinto. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do deputado, advogado, ex-deputado Ney Lopes de Souza aqui no nosso programa. Muito obrigado. Foi uma alegria, obrigado, boa tarde. Obrigado, deputado. O RN Acontece ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para o vereador Sandro Pimentel, do PSOL. Um abraço também para Eliana Lima, jornalista, e também para o assessor de imprensa do TRE, Luciano Herber. Turma que acompanha nosso noticiário. Na sequência, tem Luiz Almi com o RN Urgente. Eu volto na segunda-feira com o RN Acontece. Até lá!